Ok, olá turma. Aqui vamos hoje apresentar mais uma parte do nosso conteúdo, né, programático, aula do segundo ano. Mas antes de começar o nosso tema de hoje, né, que é uma pergunta: as práticas corporais sofrem transformações? Temos que dar só uma relembrada para a gente não perder a sequência didática da aula passada, que foi abordado o surgimento das práticas corporais e de outras culturas, né? Lá foi abordado que essas transformações, elas acontecem, esses surgimentos, pela produção humana, pelo processo natural do indivíduo, pelas necessidades. Então é só para dar um toque para alguém procurar, né, para entender a sequência didática. Então vamos para a nossa aula de hoje. Escolhi alguns tópicos, né, para a gente poder debater. Espero que estejam aí para registrar no caderno ou na apostila, para poder, na próxima aula, na nossa reunião, ter debate, né? Ter um debate dialético, ok? Então, vamos para os nossos tópicos, tá? Então, escolhi aqui alguns tópicos, né? Que vamos verificar um de cada. Então, o primeiro tópico é a reflexão da filosofia das transformações da sociedade e das práticas corporais. Segundo, o mundo de forma dialética. Terceiro, processo de desenvolvimento contínuo. Quarto, transformações ao longo do tempo. Quinto, princípios dialéticos. Ok. E, por último, a orientação das nossas atividades. Sabendo que depois dessa aula, né, ou amanhã ou depois, colocarei lá no Classroom, ok? Vamos para o nosso primeiro tópico. Então, para explicar essas transformações, temos a filosofia, né? A filosofia, ela tem uma característica de explicar esses pensamentos, esses surgimentos no nosso meio, né? Então vamos lá. Temos aqui um filósofo, né? Vamos que o nosso material didático pegou para abordar o pensamento dele, Heráclito, né? Então vamos ver aqui o que é que ele fala desse pensamento para a gente poder refletir, né? Então lá na página de vocês, na página 7, tem esse pensamento de Heráclito segundo Gilberto Coutinho, né? Gilberto Coutinho, Clóvis também, ele, ele aborda esse pensamento. Não podemos entrar em duas vezes no mesmo rio, pois suas águas se renovam a cada instante, né? A cada momento, né? Aqui faltou só completar. Não tocamos duas vezes o mesmo ser, pois este modifica continuamente sua condição. Ok? Então, esse pensamento, já sabemos que Heráclito, né, que vocês estudam filosofia, sabemos que ele é um dos precursores da dialética, né? Aqui é um pensamento dialético. Então, mas para isso, para fortalecer, vamos dar um pouquinho de olhada aqui no conceito dialético, né? É uma forma de discurso entre duas ou mais pessoas que possui diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto. Então, quer dizer que no mesmo assunto a visão pode ser diferente, por isso que tem que ter debate, por isso que eu falei antes, registra e vê sua visão, o que é que tem da aula, que você pode ter outra visão que a gente pode argumentar, né? Procurando sempre fundamentar, não é só falar por falar, não, tá? E nem querer vencer um debate ou persuadir o opositor, beleza? Então, com essa visão dialética aqui, do pensamento lá, que questão do rio, né? Tá certo. Questão do rio, você entra no processo natural, né, da passagem das águas, pode vir outras águas limpas ou não, ou poluídas ou não, isso vai, a natureza vai se transformando. Então, por isso que ele fala. E também do ser de tocar e depois não ser o mesmo, né? Também porque nós estamos todo o tempo no processo de transformação, ok? Vamos passar. Isso sempre remetendo, daqui a pouco vamos fazer a relação com as nossas práticas corporais, ok? Vamos passar para
é um processo de desenvolvimento contínuo. Então, o que ele falou lá, falou do rio, falou do ser, então é um processo contínuo, né? Então, aqui tem um conceito. Como o processo de desenvolvimento é contínuo, observamos suas transições pelas mudanças ocorridas, divididas em dois tipos essenciais, de forma processual, quantitativa ou qualitativa, ok? Então, dentro desse processo, né, que está dentro da dialética, né, a gente está falando aí de continuidade, né, vamos dar uma olhada aqui em algumas mudanças, né, contínuas. São as transformações ao longo do tempo, né? Então, dentro do tempo, vamos ver aqui que eu fiz uma ilustração só para dar o exemplo como existem essas transformações. Então, pegamos o ser humano, né, aqui numa fase, segunda fase, né, terceira, quarta e quinta. Então, lá como quando o bebê, né, vai se transformar, tem algumas necessidades, né, vem criança, criança também já começa a atividade, né, lá dentro do bebê, na transformação dele, ele tem que ter seus nutrientes, né, chegar a criança mais ativa. Aí nós vamos, o outro ponto lá é a adolescência, né, adolescência, fase adulta e a velhice. Todas elas, né, nós teremos que ter um processo, né, de preparação, né, de transformação, sempre uma preparando para a outra. Por isso que é contínuo, né? Então esse aí vai ser um processo de um para outro. Tem pessoas que se preparam, só se preocupam em algumas fases da nossa vida, sabendo que ela tem que ser um processo ao todo. Ela interage uma com a outra. Ok? Então não fique pensando só na juventude, né? Esquecendo que nós vamos ter que cumprir a nossa missão até essa fase última aqui, que é a de terceira idade, né? A especialista, né? Então, ok. Vamos para mais um processo de exemplo de processo de transformações, né? Eu coloquei como exemplo aqui. Vamos lá. Eu coloquei um padrão de beleza, que é uma das coisas que tem muito, né? Já dentro até da nossa prática corporal, né? Tem muitas pessoas que confundem, às vezes, a saúde, né? A saúde com estética. Então, mas isso vem também pelo tempo, vem a transformação. Isso tudo depende, né, do ser humano, da sua cultura, né? É tipo os jogos. Os jogos vão se transformando, dependendo, né, como eles surgiram, que foi lá no outro conteúdo. Então, essas transformações, a dialética também, sempre pensando nessa visão dialética. Vamos lá. Então, tempo lá da Grécia, Grécia Antiga, né? Eles tinham um padrão lá, eles tinham uma visão de que lá era a harmonia e equilíbrio. Eles tinham a visão da estética, né? Do nu, né? Na Grécia Antiga, eles valorizavam muito isso no indivíduo, o padrão de beleza, né? Então, depois a gente com passar das aulas, podemos fazer um trabalho sobre a linha do tempo, né? Sobre esse padrão de beleza. Aqui eu só coloquei 3 exemplos, ok? Vamos lá. Vamos lá na Idade Média. Já chega na Idade Média, ele já muda essa visão da estética, do nu, né? Para a visão no plano espiritual, o recato. São mais recatados, não tem essa visão. Então eles tentam, esse padrão vai mudando. E eu pulei, né, lá para os anos 80, 90, e tem um pouco ainda hoje no nosso, na nossa contemporânea, nossa atual, né? Opa, desculpa. Que é essa fase aqui que foi as supermodelos, né? Que ditaram esse padrão de beleza, né? Mas aí que começou a acontecer, até hoje ainda acontece, visando esse padrão, que a mídia também tem muita influência, né? Pelo visual, né? De ver o visual e acha que ali está a saúde, a transformação de saúde, tudo tem tudo que a pessoa precisa. E foi um dos pecados que nós temos de pensar no visual, esquecer da nossa transformações desde criança, nossa base, né? De transformação, de atividade corporal. Beleza? Então, foi 3 exemplos dos padrões de beleza. Tá?
vocês com a visão de vocês, com a pesquisa de vocês, pode aparecer mais e a gente pode abordar no próximo encontro. Vamos lá, continuar. Só um pouquinho. Então, para ter aquela ideia, aquela visão todinha, nós temos que estar conectado lá com os princípios ou leis da dialética, para nós termos essa visão de mundo, do mundo diferente, né, da transformação. Nós temos que ter essas leis, esses princípios sempre nos nossos discursos, né, nas nossas abordagens e na nossa visão, ver as coisas diferente. É como aconteceu no surgimento lá dos esportes, né? Uma forma lá, teve outra visão, olhou para as outras pessoas, a necessidade, né, do que tinha na cultura, o que precisava, então era uma forma dialética de mudar, não é um método. Então tem alguns princípios que nós vamos ver aqui da lei dialética, do método. Primeiro, princípio da totalidade. Então esse princípio, tudo se relaciona. Então ele quer dizer que tudo se relaciona tanto, ou seja, no mundo humano, né, ou seja, no mundo social. Então, tudo se relaciona, um tem relação com o outro, tá? Aqui tem muita filosofia nisso, vocês, com certeza, o que eu estou falando são já conhecimentos prévios de vocês, eu estou reforçando. Mas se tiver dúvida, junto com vocês, nós podemos tirar na próxima encontro. Princípio do movimento. Esse princípio, tudo se transforma, né? Então foi o que a cultura se transforma, né? A sociedade se transforma, os hábitos se transformam, dependendo sempre historicamente, né, dos momentos, das necessidades. Então esse princípio aqui tem que estar dentro do contexto quando for fazer uma visão, uma abordagem de alguma coisa, né? E tudo se transforma lá na frente. Então, por isso que colocamos lá do bebê, da criança, do adolescente, do adulto e da terceira idade. Vamos lá, mais um princípio. Princípio qualitativo, tá? Esse princípio é a transformação das coisas, não se realiza num processo repetitivo, tá? Então não é, tem alguns princípios, né, tem algumas coisas que não é repetitivo as coisas são diferentes, mesmo que seja da mesma, vamos dizer, a pessoa, é, filho, tem o filho, né, tem o pai, o filho, ele não é a mesma coisa, né? Tem algumas coisas diferentes, então não é uma transformação repetitiva, né? Vamos para o próximo princípio. Princípio da contradição. Então, o aluno de hoje tem que ter esse princípio, né, das leis da dialética, para poder fazer essas abordagens, para tirar suas dúvidas. Ele é tudo que se opõe, ele tem que ter mesmo a contradição, perguntar, discordar. Então, é isso que o professor espera das aulas, tanto presenciais, principalmente agora nas aulas, né, que nós estamos no vídeo, esperando o debate e às vezes não conseguimos, ok? Mas isso é treinamento, isso é estudo dialético, e vocês com certeza estão afinados nisso aí, ok? E por último não, desculpe, eu coloquei também os princípios dialéticos, né, só aqui para não atrapalhar, deixa eu colocar aqui, coloquei algumas transformações e lá na frente falou que a natureza, né, ela se transforma todo o tempo, né, está em contínua transformação, e coloquei uma cultura aqui, né, que é uma dança cultural, né, que pelo tempo vai mudando, né. Por exemplo aqui, você viu aqui numa fase a mesma imagem, né, uma fase que as plantas aí, a natureza está bela, né, está numa fase que ela tem que estar dessa forma. E já tem a outro lado, que a forma dela necessita a transformação aqui. Então ela vai se modificando dependendo de clima, de tudo. Então tudo vai se transformando, a natureza e cultura. Aqui é uma cultura que depende também da região, né, da visão dialética, né. Então aqui, tradicional, né, uma quadrilha tradicional, que ainda existe, né, e
uma quadrilha que vocês já conhecem, né, que ela muda, ela tem os seus ritmos mudado, né, a vestimenta mudada. Então é uma transformação também que vem pelas leis dialéticas. Ok, vamos continuar aqui. Vamos lá, só um pouquinho. Deixa eu tentar passar com o mouse aqui. Então aqui são nossas atividades, né? São só 2 atividades. Após a leitura dos 4 princípios, falamos agora, debatemos, e está lá na apostila também, né, de vocês, está lá os princípios, está lá na página 8, né? Então, realize uma pesquisa sobre os esportes criados com base em outros, ou sobre práticas corporais recentes criadas. Lá por isso que eu falei do conteúdo anterior, que lá dá os surgimentos, como é que surgiu as práticas corporais, os esportes. Então aqui vocês vão reforçar essa coisa e também de algumas práticas corporais, atrás de pesquisa. Tá? Essa atividade está dentro do material de vocês. Aqui eu só fiz uma síntese. Compreender fenômenos além da sua aparência. Página 9. Lá vai ter uma atividade, né, dos triângulos, né? Então vocês vão ver, ter uma visão e vocês vão tentar encontrar dos triângulos, desculpe, os triângulos, Vocês vão ter uma visão de quantos triângulos tem naquela imagem, tá? Vocês vão só anotar, postar, sobre postagem, eu vou verificar, tentar ajeitar o meu e-mail, que eu não sei, mas tem alguns que vêm, outros não. Ok, pessoal? Então, eu quero desejar aqui boa sorte para vocês, que todos consigam vencer, né, sua família, você, e que você esteja em paz com Deus. Então, obrigado, até a próxima.